Olá, meu nome é Lívia Vilas Boas da Fonseca e hoje falaremos sobre prismas, pirâmides e corpos redondos. Os poliedros podem ser classificados em 3 grupos: prismas, pirâmides e outros. Os prismas são poliedros formados por 2 bases poligonais congruentes e paralelogramos fechando o sólido. As pirâmides são formadas por uma base poligonal e triângulos fechando o sólido. Como podemos ver na figura abaixo, um exemplo de pirâmide e de prisma. Prismas regulares. Prisma, figura espacial que possui 2 faces poligonais opostas, paralelas e congruentes, denominadas bases, separadas por uma distância chamada altura. As demais faces possuem forma de paralelogramas, sendo os lados os segmentos que unem os vértices correspondentes das 2 bases. O prisma é regular quando suas bases forem polígonos regulares. Prisma reto. O prisma é dito reto quando as arestas laterais forem perpendiculares às bases. Neste caso, as faces laterais serão retângulos. Definições complementares. A área total é calculada em AT, que é a área total, igual a área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume do prisma se calcula em V de volume igual a área da base vezes a altura. Prisma oblíquo, quando as arestas laterais não são perpendiculares às bases. As fórmulas para o cálculo das áreas e do volume continuam as mesmas, pois a altura é sempre a distância entre as 2 bases e perpendicular a elas ou ao plano que as contém. Pirâmides regulares. Pirâmide, uma figura espacial que possui uma face poligonal denominada base, e faces laterais em forma de triângulos com um vértice em comum. A distância deste vértice até a base da pirâmide é a sua altura. A pirâmide é regular quando sua base for um polígono regular. Pirâmide reta. A pirâmide é reta quando todas as faces laterais forem todas triângulos iguais. Neste caso, a projeção do vértice da pirâmide sobre a base coincide com o centro geométrico da base. Definições complementares. Calculamos a área total em área lateral mais a área da base. E o volume da pirâmide em 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Pirâmide oblíqua é aquela em que os triângulos que formam as faces laterais são diferentes entre si. Neste caso, a projeção do vértice da pirâmide sobre a base não coincide com o centro geométrico da mesma. As fórmulas para o cálculo das áreas e do volume continuam as mesmas, pois a altura é sempre a distância entre o vértice e a base perpendicular a ela ou ao plano que a contém. Pirâmides e prismas especiais. Um prisma especial, por exemplo, é o cubo. Trata-se de um prisma de bases quadradas e iguais às faces laterais, ou seja, a figura possui 6 faces iguais, formadas por quadrados. Uma pirâmide especial, por exemplo, é o tetraedro. Trata-se de uma pirâmide com base triangular regular e igual às faces laterais, ou seja, possui 4 faces iguais formadas por triângulos equiláteros. Corpos redondos. Os corpos redondos, por sua vez, possuem superfícies curvas, logo não possuem faces laterais. Eles também podem ser chamados de sólidos de revolução, haja vista que são formados pela rotação de uma figura plana, figura geradora, ao redor de seu eixo. Entenda rotação como dar uma volta completa. São corpos redondos, o cone, a esfera e o cilindro. Os cones são sólidos cuja base é um círculo e que afunilam gradativamente até finalizar em um vértice.
Qualquer secção transversal de um cone é um círculo e qualquer secção perpendicular à base é um triângulo. O cilindro é uma figura geométrica que possui duas bases circulares e sua superfície não plana pode ser comparada a um retângulo enrolado. Já a esfera é um sólido geométrico perfeitamente redondo de qualquer direção que seja observado. Qualquer secção nesse sólido resulta em um círculo. Como podemos ver um exemplo de cone, cilindro e esfera na imagem.